Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 12. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Glórias a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glórias a Deus, maravilhoso Deus. Vamos ler então, irmãos, Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, maravilhoso Deus, Deus santo e poderoso. Aleluias. Eu vou ler novamente aqui, irmãos, só que em outra passagem, porque os irmãos depois vão entender a mensagem de hoje. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. Em Marcos capítulo 14, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, a partir do verso 1. Aí mesmo onde vocês estão, no livro de Marcos, capítulo 14. Glórias a Deus. Aleluias. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Nós vamos ler também, irmãos, em Lucas capítulo 7, a mesma história, a mesma passagem, só que com uma outra visão. A visão do apóstolo Lucas, né? Do evangelista Lucas. Lucas 7, 36. Glórias a Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele,
E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que quem mais perdoou. E ele disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Abrir um parênteses aqui para os irmãos. A palavra aqui, talvez não muito conhecida como ósculo, naquela época era conhecido como beijo da paz. O beijo que os cristãos, aqueles que estavam ali no meio de Jesus, naquela época, até mesmo entre os judeus, era muito tradicional, era muito comum que eles se cumprimentassem com um beijo no rosto, mesmo entre os homens, né? Até hoje nós temos essa tradição, esse uso comum em alguns lugares. E agora, por fim, irmãos, vamos abrir em João capítulo 12. João capítulo 12. Do 1 ao 5. João capítulo 12. Verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Amém, irmãos? Até aqui. O que nós podemos inicialmente trazer aqui sobre essas 3 passagens que falam do mesmo episódio? A ida de Jesus a Betânia, a reunião de Jesus com alguns que ali estavam, sendo ele convidado por um fariseu chamado Simão, o leproso. Nós vemos aqui que ele era leproso. Maria, que era irmã de Lázaro, nós vemos aqui. Maria de Betânia, ela vai até onde estava Jesus, ela vai até onde estava o mestre, e ela traz consigo um vaso de alabastro. Aqui a palavra diz que este vaso era preciosíssimo. Ele valia em torno de 300 dinheiros ou 300 denários. Cada denário naquela época representava um dia de trabalho, de um trabalhador, né, de alguém, de um profissional. Se nós convertêssemos para os dias de hoje, um denário equivaleria mais ou menos a R$200, aproximadamente. Então, 300 denários, na moeda de hoje, se nós convertêssemos, representaria R$60 mil. Era um perfume, era um vaso de um perfume preciosíssimo, valiosíssimo.
talvez um dos mais caros que muitas pessoas viram ou verão em suas vidas. Nós vimos também que ali estava Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Diante desse cenário que nós vimos aqui, e trazendo a memória que nós lemos no início da ministração da palavra, com relação à viúva pobre, em que nós vemos uma viúva pobre indo até o templo, dirigindo-se à casa do tesouro, no local onde se era depositado as ofertas do povo. Eu não sei se o irmão Cadu conseguiu colocar a imagem aqui. Conseguiu? Os irmãos devem estar vendo uma imagem de uma senhora, de uma mulher, depositando algo dentro de um vaso, dentro de um recipiente. E este era conhecido naquela época como um dos recipientes em que as pessoas indo até o templo depositavam as suas ofertas, depositavam as suas moedas, aquilo que elas tinham separado para ofertar em dinheiro, porque haviam outras formas de ofertas e sacrifícios, haviam os holocaustos de animais, né? Os irmãos conhecem um pouco dessa tradição naquela época, dessa ordenança que havia de oferecer sacrifícios ao Senhor. E os irmãos devem estar vendo também uma imagem de uma mulher aos pés do Senhor, aos pés do Mestre, que representa a história que nós acabamos de ler nesses 3 evangelhos. E o que nós podemos entender, irmãos, ou chegar à conclusão de que o que existe em comum entre essas duas histórias, entre essas duas passagens relatadas pelo Senhor Jesus e nos evangelhos que nós vimos aqui. O que existe em comum, irmãos, entre essas duas passagens, essas duas histórias, é a adoração a Deus. É a adoração ao Senhor. Inicialmente nós vimos a história da viúva pobre e na sequência a história de uma mulher pecadora que vai até os pés do Mestre e o adora de uma forma tão peculiar que o próprio Mestre disse que aqueles que ouvissem falar daquele evangelho se lembrariam deste ato daquela mulher. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, irmãos? Nós estamos meditando e relembrando deste ato, que por mais simples que pareça, tem uma simbologia tão grandiosa, para que nós nessa noite possamos meditar no que significa adorar a Deus. Porque nós, irmãos, se eu me coloco nisso, muitas das vezes nós nos preocupamos e priorizamos muito mais o nosso tempo com Deus em pedir, em solicitar, em demandar algo ao Senhor, em colocar aos pés do Senhor todas as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dificuldades, aquilo que nós necessitamos, a provisão do Senhor, uma cura, uma libertação, algo da parte do Senhor. Nós estamos constantemente pedindo algo ao Senhor. Isso não é errado, irmãos. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel e Ele tem cuidado de nós. Isto não é errado. Pelo contrário, nós devemos sim pedir ao Senhor. O próprio Senhor disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Não tendes recebido porque tem pedidos errado. Tem pedido errado, como o Senhor disse para os seus discípulos. Se pedires em meu nome, eu vos farei. Então não é errado nós pedirmos ao Senhor algo que precisamos. Mas a prioridade em nossos corações, aquilo que nós deveríamos nos ocupar dia e noite, é a adoração a Deus. É adorarmos aquele que criou os céus e a terra. Adorarmos aquele que nos criou, aquele que nos chamou para louvor de sua glória. Aquele que nos fez herança.
e aquele que tem cuidado de nós, aquele que deu seu próprio Filho para morrer por nós. E ao nosso Mestre Jesus, que deu sua própria vida para que nós fôssemos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz e recebemos o dom da salvação. Recebemos a salvação, a vida eterna. E como ele mesmo disse, qual maior presente é aquele que dá sua vida pelos seus amigos? Jesus nos compara como amigos. Ele nos chama de amigos. E ele deu a sua vida por cada um de nós. Então, como nós louvamos aqui, ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é o único que é digno de todo louvor e adoração. O nosso Deus, o nosso Senhor. E quando nós falamos do nosso Senhor, nós estamos incluindo Deus Pai, na pessoa do Pai, Deus Filho, na pessoa do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus Espírito, o Consolador, o Espírito Santo. Por muito tempo, irmãos, eu tinha receio de adorar o Espírito Santo. Mas o Senhor vai falando no nosso coração e Ele diz, o Espírito Santo é Deus. Ele é o próprio Deus. Nós não temos que ter medo ou receio de adorar o Espírito Santo. Ó, tão doce Espírito Santo, que age em nossas vidas, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina, que nos guia, e que veio para este plano, conforme o Senhor Jesus disse, para que nós não nos sentíssemos órfãos até a sua volta. O Senhor Jesus nos resgatou, nos comprou por alto preço, mas antes de ir, de ascender aos céus e se assentar ao lado do Pai, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco até que Ele venha. Quando então nós estaremos com eles, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós vimos aqui que as duas histórias, duas passagens, têm relação e falam sobre adoração. E o que nós podemos extrair, então, irmãos, dessas duas passagens de comum? Primeiro, elas sabiam que era realmente valioso. A viúva pobre só tinha 2 moedas que valiam 50 centavos. Para ela era tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Mas aquilo não era o mais valioso para ela. A pecadora, a mulher, ela tinha um vaso de alabastro, um vaso de um perfume caríssimo, que na moeda de hoje se aproxima a quase 60 mil reais. Mas para ela, aquilo não era o mais valioso. Para muitos, talvez, aquelas 2 moedas não representavam muito. Porque naquela época, irmãos, a sociedade, e talvez hoje nós vemos isso também, a sociedade, as pessoas, elas se importavam com a aparência. Então, quando iam ao templo para depositar as suas ofertas, naquele caso, as moedas, as pessoas se achegavam de frente a este recipiente, a este cofre, a este local, e iam colocando as suas moedas para que elas fossem depositadas. Por isso Jesus fala, deitou 2 moedas, colocou 2 moedas. Então, aqueles que vinham ofertar, eles se preocupavam em aparecer para o público, para as pessoas, para a sociedade, como pessoas que davam muito. Aqueles que eram ricos, vinham com seus saquetéis, seus sacos de moedas pesadas, encostavam, se achegavam àquele local e começavam a despejar, a deitar as suas moedas. Então eles ficavam ali longos períodos de tempo e as pessoas que passavam viam aquilo. E Jesus estava ali. Mas Jesus não estava olhando para a quantidade de moedas que era despejada, que era colocada. Ele estava olhando para as intenções do coração.
Então, para Jesus, aquelas 2 moedas tinham um grande valor, porque a viúva colocou tudo que ela tinha, o seu melhor. E a mulher pecadora, que quebrou o seu vaso de alabastro, quebrou aquele perfume preciosíssimo, que valia muito, e ungiu o Senhor dos pés à cabeça, ela deu tudo o que tinha. Talvez era o único bem que ela tinha, aquele vaso de alabastro, que a tradição dizia que era usado pelas mulheres, elas guardavam aquele perfume precioso para o seu casamento. Então era algo precioso para as mulheres, não só em valor monetário, financeiro, mas algo de valor emocional. Ela não se preocupou com aquilo. Ela não pensou se seria o único perfume que ela teria em sua vida. Ela não se preocupou no momento em que ela fosse se casar novamente. Ela se preocupou em adorar ao Senhor. E ela adorou o Senhor também de outras formas. Nós vimos que ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela chegou em lágrimas. Ela chegou adorando ao Senhor, em gratidão por tudo que ela havia feito, por tudo que Ele havia feito por ela, por tudo que Ele havia feito pelo seu irmão, por tudo que Ele havia feito por tantas pessoas. Ela entrou em espírito de gratidão. E em lágrimas, ela regou os pés de Jesus. E depois de regar os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus com aquele perfume precioso. Imagine, irmãos, a cena: Jesus assentado, os discípulos ao seu lado, os convidados daquela festa, daquela ceia, junto dele, vendo uma mulher pecadora entrar na casa de um leproso, de um fariseu. Olha a ousadia desta mulher. Ela não pensou 2 vezes. Eu vou até a casa de Simão. Eu não me importo se ele está com lepra, se eu corro o risco de ficar contaminada. E não me importa o que os outros vão dizer, porque eu vou ver o Mestre. Eu vou adorar o Mestre. É a única coisa que me importa neste momento. E além de ungir os pés de Jesus, ela limpou, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Nós já ouvimos aqui, irmãos, uma pregação, acho que do pastor João, falando, naquela época, os cabelos da mulher eram muito valiosos para as mulheres. Era considerada a santidade da mulher, era a glória da mulher. Então a mulher que não tinha cabelos, eles se comparavam a uma prostituta. Então para a mulher, para Maria naquele momento, ela não estava se importando em sujar os seus pés. Ela não se importava com aquilo, que os seus pés iam ficar cheios de óleo. Talvez os pés de Jesus estavam cheios de terra, porque ele vinha do caminho. Glórias a Deus. E como mesmo Jesus disse na passagem do Evangelho, o anfitrião da casa não ofereceu a Jesus água para lavar os seus pés. Então nós vemos aqui que Maria fez este trabalho, limpou os pés de Jesus com seus cabelos. Os irmãos lembram de outra passagem, que é a passagem que fala do lava-pés, em que Jesus pega uma toalha e uma bacia com água e limpa os pés, lava os pés dos seus discípulos. E Pedro se revolta, ele não permite que Jesus faça aquilo, porque naquela época, alguém que lavava os pés do outro era considerado um servo, um escravo, o menor da casa. Maria fez o mesmo. Ela deu o mesmo exemplo que Jesus deu naquela passagem do lava-pés. Só que ela fez isso com seus cabelos. Então nós vemos aqui que Maria entregou tudo o que ela tinha para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Maravilhoso. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre situações em que pessoas, homens ou mulheres,
adoraram ao Senhor. Nós podemos lembrar de Abraão. Lá em Gênesis, ele edificou 2 altares ao Senhor. Gênesis 12. Em Gênesis 18, quando o Senhor visita Abraão com a companhia de 2 anjos na tenda de Abraão, Abraão o adora, se prostra e adora ao Senhor. Em Gênesis 22, nós vemos o sacrifício de Isaque. Abraão adorou ao Senhor, oferecendo o seu único filho. Nós vemos também a história de Jacó, na descendência de Abraão, filho de Isaque. Jacó, que depois foi chamado pelo Senhor de Israel. Diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 21, que nos dias de sua morte, Jacó adorou encostado à ponta de seu bordão. Bordão é o cajado, né? O cajado de Jacó. Glórias a Deus. Nós vemos também o rei Davi, que compôs diversos salmos, né? Hinos e cânticos ao Senhor. Passagens em 2 Samuel 12, 20, em que Davi, logo após o luto pela perda de seu filho recém-nascido, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele acabava de sair do luto pelo seu filho recém-nascido. E ele entrou na casa do Senhor e adorou ao Senhor. Glórias a Deus. Em 2 Samuel 6, do 13 ao 16, nós vemos Davi, quando ele traz de volta a arca da aliança, a arca do Senhor, ele se alegra de tal forma que ele saltava e bailava diante do Senhor. Ele saltava com toda a sua força diante do Senhor. Tal era a alegria, o júbilo de Davi por trazer a arca do Senhor para Jerusalém, para perto de si, a presença de Deus, do Deus vivo. Então Davi era um adorador, um verdadeiro adorador. Nós vemos também outros personagens que os irmãos conhecem, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel 3, nós vemos que eles foram fiéis a Deus e não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. Eles foram fiéis ao seu Deus. Eles adoraram a Deus com a sua fidelidade, com o temor que eles tinham no coração a Deus. Nós vemos também a história dos 10 leprosos, em que os 10 leprosos são curados pelo Senhor Jesus, mas apenas um retorna e adora ao Senhor. Ele se prostra ao Senhor e dá glória a Deus. Ele adora ao Senhor. Ele é grato. E mais do que isso, ele adora o Senhor com toda a sua força. Nós podemos ficar aqui a noite toda, irmãos, falando de personagens que a Bíblia relata que foram verdadeiros adoradores. Mas o principal adorador, o modelo, o exemplo de adoração a Deus, o exemplo principal que nós temos na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo em todos. E não seria diferente na questão da adoração. Nós vemos lá em Lucas capítulo 4, em que Jesus é levado ao deserto e é tentado por Satanás. Ele é tentado por diversas formas, mas em nenhuma delas ele foi subjugado. Nenhuma delas ele negou ao Senhor. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor com a sua fidelidade. Jesus adorou o Pai em toda a sua vida, com obediência à sua palavra, cuidando dos assuntos do Pai, com devoção em fazer a vontade de Deus, orando em todo o tempo, dando glória àquele que o enviou, como ele sempre diz, né? Em Mateus capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Glórias a Deus. Mesmo sendo Deus, mesmo Jesus sendo Deus na pessoa do Filho, ele sempre preferiu glorificar ao Pai, dar glória ao Pai, ao Abba, como ele gostava de chamar, ao Paizinho. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde em todo o tempo, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso.
e sempre adorando a Deus, o Pai. Que exemplo, irmãos, nós vemos e que temos sempre que lembrar. O exemplo de nossas vidas, a pedra fundamental, a pedra principal das nossas vidas, o fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós sabemos que na Bíblia é cheia de passagens de adoração a Deus. Em Salmos 96, depois os irmãos leem, é um Salmos maravilhoso. Salmos 96. Depois os irmãos anotam e leem em casa. Mas eu queria ler com os irmãos em Apocalipse, capítulo 4. Glórias a Deus. E nós já vamos caminhar para o encerramento. Apocalipse, capítulo 4. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus santo e maravilhoso. Aleluias. Apocalipse 4. Glórias a Deus. Eu vou ler para os irmãos aqui. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não cansavam, não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluias. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. E maravilhoso, irmãos, essa imagem que nosso pensamento, a nossa mente pode se aproximar com a leitura dessa passagem. A visão do trono de Deus, a visão da glória de Deus. O apóstolo João teve esse privilégio e pôde relatar aqui no livro de Apocalipse, para que nós pudéssemos, nesta noite, estarmos meditando e adorando este nosso Deus tão maravilhoso. Que herança bendita nós temos, irmãos. Que herança bendita. Sermos feitos para a glória e louvor do Senhor. De podermos estar com Ele quando Jesus voltar. De podermos o adorar, de podermos o servir, de contemplar para todo sempre as riquezas infindáveis de Cristo. As riquezas imensuráveis do nosso Deus. Se nós pensarmos que nós vamos viver uma eternidade com Deus, irmãos, imaginem a cada dia
dentro dessa eternidade. Algo maravilhoso, algo novo, que nossos olhos nunca viram. Nós vamos ter oportunidade de ver, de estar com Deus, de estar com nosso Senhor, de contemplar a sua face maravilhosa. Não existe nenhuma promessa, nenhuma herança terrena, material, seja qual ela for. Não existe nada que se compare a esta promessa. Não existe nada, irmãos. Por isso, tudo que nós vivemos aqui é tão pouco. Tudo que nós sofremos aqui, irmãos, as aflições, as angústias, as perseguições, as tribulações, as enfermidades. Nós vemos lá em Romanos que fala que nem altura, nem profundidade, nem doença, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada pode nos separar. Então a adoração, irmãos, é algo que o Senhor espera de nós. Eu vou ler rapidamente aqui, mas nós vamos finalizar em João capítulo 4, do verso 23 e 24. João 4, essa passagem é bem conhecida, irmãos. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. O Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Quando nós amamos, irmãos, nós queremos agradar aquele que nós amamos. Quando nós amamos alguém, nós queremos fazer o melhor para esse alguém. Nós queremos deixá-lo feliz. O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Então nós temos que o adorar em espírito e em verdade, pois é assim que o Pai espera que façamos. E o que seria, irmãos, adorar em espírito e em verdade? Que nós ouvimos isso muito. Nós sabemos, irmãos, nós temos essa crença, a maioria de nós temos essa crença, de que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, né? A doutrina ali, o estudo da tricotomia, né? O corpo é o material, aquilo que nós temos exteriormente em nossas vidas. É uma capa, é algo que nos liga a este mundo. É uma conexão com as coisas deste mundo, porque nós vivemos ainda neste mundo, apesar de não sermos mais deste mundo, mas nós vivemos neste mundo. Então nós precisamos ter um corpo físico, que nos conecta, nos liga e nos faz viver neste mundo, que possibilita a vida neste mundo. E aí nós temos a alma, irmãos, que é conceituado como a vontade, como as emoções do ser humano. Então na alma residem as emoções e a vontade do ser humano. Mas nós temos algo mais profundo ainda, que é o nosso espírito. Espírito com E minúsculo, né, irmãos? Porque espírito com E maiúsculo, somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o que seria o nosso espírito? Ele é chamado também em várias passagens como o homem interior, lá em Romanos 7, 22 e Efésios 3, 16. É a essência, a consciência de Deus no homem. É aquilo que possibilita que nós estejamos vivos. É o fôlego de vida. Em grego, é conhecido com o termo pneuma e em hebraico ruach. Então nós temos o Espírito que é o fôlego de vida, que é a consciência de Deus em nós. É o que nos liga com o Espírito de Deus, é o nosso Espírito. É desta forma, é com o nosso Espírito que nós conseguimos nos relacionar com Deus. É Ele que nos liga com o Pai, é Ele que nos liga com o Senhor Jesus Cristo.
É Ele que nos liga com o Espírito Santo. É o nosso Espírito. Então, sendo Deus Espírito, como nós lemos aqui em João 4, 23, o homem deve adorar a Deus com toda a sua consciência e entendimento de quem Ele é. Então, adorar em Espírito é adorar com toda a consciência, de forma consciente, entendendo quem Deus é, conhecendo a Deus. É desta forma que nós temos que adorar ao Senhor. E por último, irmãos, peço desculpa que a minha garganta está falhando. E por último, irmãos, adorar em verdade, como o Pai necessita. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Lá em João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em Salmo 119 e 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Em João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Glórias a Deus. E o que é adorar no sentido literal? O significado de adorar no dicionário, irmãos, e ele fala muito com a mensagem de hoje. Ele tem 4 significados. Primeiro, ação de amar de modo intenso, imenso ou apaixonado. Ato de prestar veneração ou devoção. Ter imenso respeito por reverenciar ou admirar alguém. Gostar imenso de algo ou alguém. Apresentar predileção ou preferência. Ou também prioridade. Né? Então, esse verbo adorar, ele tem esses 4 significados que nós vemos aqui. Se nós vemos que o próprio significado da palavra já remete à mensagem que nós meditamos hoje, o que nós devemos fazer então, irmãos, para adorar ao Senhor como Ele merece? Nós devemos amar a Deus intensamente, com toda a paixão. Amar a Deus acima de todas as coisas. Como o Senhor Jesus disse que é o maior mandamento de todos. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Se dedicar ao Senhor, ter um devocional ao Senhor em nossas vidas. A cada dia buscar dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. Buscar a face do Senhor e adorá-lo. Mas não adorá-lo de qualquer forma, mas adorar com todo o nosso coração. Lá em Jeremias também, 33, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ter imenso respeito e temor e gratidão. Aquele que nos deu vida e vida em abundância. Aquele que é tudo em nós. Priorizar o Senhor em nossa vida. A prioridade aqui também refere-se à predileção. A preferir o Senhor às demais coisas, às demais situações da vida. Se nós tivermos que priorizar algo, é o Senhor que nós devemos priorizar. Não deixando de viver, de ter os nossos afazeres, nossas atividades, as nossas responsabilidades. Mas saber que o Senhor merece um tempo de qualidade em nossa vida. Nós temos 24 horas por dia, irmãos. É impossível que nós não possamos dedicar um tempo de qualidade ao Senhor nestas 24 horas. E por último, irmãos, louvar ao Senhor em todo o tempo, com hinos, cânticos e com nosso testemunho. Amém?